Bom, rapaziada, ontem eu simplesmente poderia ter vindo aqui pós-jogo, mano, soltado, rasgado a cabeça, tá ligado? Arrancado os cabelos aqui pra falar do jogo, pra xingar, pra me estressar. Mas eu simplesmente, mano, acabou o jogo, mano, eu fui dormir, tá ligado? Porque ontem, acho que assim, fazia tempo, mano, que assim, eu não conseguia nem me estressar, mano. Eu não conseguia nem ficar puto, mano. O Corinthians só me deu cansaço ontem, mano. Fazia muito tempo que assim, que eu pegava um jogo de futebol e simplesmente dormia no meio, mano. Porque foi o que aconteceu, mano, ontem. Eu simplesmente, mano, começou o jogo, eu tava aqui acompanhando na internet, assistindo o jogo, vendo o que a rapaziada tava falando na internet. Meu, o jogo não tinha nada de bom, velho. O Corinthians só tocava a bola pra trás. O Corinthians teve 11 finalizações, mano. 11 finalizações. O goleiro fez uma defesa, mano. Uma defesa. Beleza, tá? Ó, assim, é o que eu sempre falo, rapaziada. Eu não vou aqui mudar meu discurso, mano. Pra mim, Copa, mano, pau no cu do desempenho e vamos focar no resultado. Copa é assim, mano. Porque se a gente ganha a gente ganhou na semana passada de 1x0, ganhamos ontem de 1x0, beleza, estamos classificados 2x0 no agregado, é isso. Só que chega certo momento, quando as coisas começam a caminhar de um jeito que começa a desgastar a gente começa a não olhar nada de bom, a gente tem que parar, raciocinar e falar assim, opa, calma aí, calma aí, alguma coisa tá errada. É o que eu sempre falo aqui, mano. Eu não vou mudar meu discurso. Eu não quero que o Corinthians ganhe de 5x0 todo jogo. Eu não quero que o Corinthians drible. Eu não quero jogadores pra driblar, pra fazer futebol arte. Eu não quero nada disso, mano. Eu não quero nada disso. Eu só quero um Corinthians vencedor, financeiramente organizado e sendo gerido, né, administrado por boas pessoas, por pessoas decentes que querem o bem do Corinthians, que querem fazer o Corinthians voltar pra esse patamar aqui, ó. É isso que eu quero. Então, se passa um jogo que a gente joga mal, mas a gente ganha de 1x0, tá tudo bem. Só que começa a irritar um pouco. Porque a gente que gosta de futebol, porque assim, eu não assisto só jogo do Corinthians, rapaziada. Eu gosto de futebol. Mano, tá passando Paysandu e Remo na Série C na puta que pariu. Ah, se tiver assistindo e não tiver fazendo nada, eu vou assistir numa boa, sem problema nenhum, porque eu gosto de futebol. Assisto segunda divisão da Alemanha, da Inglaterra, Liga Europa, enfim. Só que o meu foco, o time que eu amo é o Sport Clube Corinthians Paulista, mano. Então quando eu começo a ver que tem coisas que não estão funcionando, beleza, mano. Chega um momento que a gente vai criticar. Eu posso. A gente pode começar a vir criticar o Dorival aqui? Até pode. Tá? Até pode. Só que eu ainda acho que é um pouco cedo ainda. Porra, são 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Corinthians, ele realmente vem jogando muito abaixo, rapaziada. Muito abaixo, assim, do esperado. Que dá nojo de ver. O Corinthians dá sono. Mano, literalmente ontem eu dormi, velho. Eu dormi. Falei assim, mano, eu não vou gravar pós-jogo agora, eu vou dormir porque eu não tô aguentando, não tenho nem como raciocinar. Eu não sei nem o que eu vou falar. Então, o jogo de ontem se provou mais uma vez que o time do Corinthians é um time muito fragilizado. Em tudo, tá? Em tudo. Parte técnica, parte estrutural, elenco. Mano, a gente não tem elenco, velho. A gente não tem time pra repor. Se o Mateuzinho sai fora, a gente tem que improvisar o zagueiro. Que tá até indo bem, tá? Félix Torres tá até indo bem. Eu acho que talvez pode ser um acaso do destino. O Dorival tenha achado a posição do Félix Torres. Porque acontece, tá, rapaziada? A gente tem que entender isso aí. Que tem jogador que às vezes começa como atacante, porque a maioria quer ser atacante, mas o cara vai pro gol e se acha lá, e é isso. O Rogério Ceni é um exemplo disso, ele não era goleiro, né? Mas enfim, então
nosso time é um catadíssimo, é um catadão assim gigantesco. Improvisa fulano na tal função, enfim. Se vamos olhar pro o outro lado. Se o desejo do Dorival, a meta do Dorival agora até a parada do Mundial é não tomar mais gol, é arrumar um pouco mais a defesa, beleza, tá conseguindo. O Corinthians fez 10 gols e tomou 5, acho, desde a estreia dele. Mas o ataque deixa muito a desejar. O time, quando a gente tem Ranieri, Maicon e Bidon, por exemplo, no meio de campo, o time ele fica muito à mercê de uma bola, por exemplo, vai. Então, o Ranieri, a gente tem que entender uma coisa. Ele não é segundo volante. Ele é aquele cara que ele é a contenção. Ele vai ser sempre o muro do Corinthians. Da estrutura ali da defesa, ele vai ser sempre o muro. Ele não é atacante, ele não é meio campo pra pisar na área, como o Paulinho era, como o Elias era. E ontem ele fez muito isso. Ele teve 2 chances. É que uma bola... O cara não... E ele assim, ele não tem a qualidade pra fazer isso. Então não dá pra gente cobrar do cara. Ah, porra, você perdeu um gol na cara. Não dá pra cobrar. Porque não é a dele tá ali. Além de ele ser o cara de contenção, não faz sentido nenhum ele cair pelas pontas. E foi o que aconteceu ontem. Ele caiu pelas pontas, muitas das vezes, sendo que geralmente é uma coisa que o Martinez faz, que também é outro cara que não é pra ficar fazendo isso. Pode até ter a habilidade, a técnica pra fazer isso, mas estruturalmente desmonta o time. O Ranieri ontem tava muitas vezes de ponta. Aí tem um cara que eu não vou nem me estender aqui, tá? Porque eu já cansei de falar dele, que é o senhor Gols contra o Boca 2022, que é o senhor Maicon, né? O rei da Ucrânia. Cara, o Maicon, ó, eu não vou ficar me estendendo aqui, então é um cara que pra mim não deveria nem ter voltado, não fez sentido nenhum, porque quando ele volta, ele volta como se fosse o salvador da pátria, mas ele não é, mano. O Maicon é isso aí, é o reserva do Camacho, é o atacante, é o meio campo que marca a distância, né? É Bluetooth, o Maicon ele é tecnológico, ele é wireless, a distância. E ele só erra passe, mano. Porra, eu tava vendo uns lances do jogo contra o Santos. Ele errou tudo que tentou. Ele não ganhou uma dividida, rapaziada. Teve um passe lá que o Carrilho cobrou a lateral assim, sabe? Quando o cara cobra a lateral e a bola... aí o cara no campo, ele devolve pro cobrador, que ele só rebate. O cara conseguiu errar isso aí, mano. Mano, 5 metros, sim, tá ligado? De distância. Só que ainda tem gente que defende esse cara. Não, porque o Michael vai recuperar. O Michael é isso, o Michael não sei o quê. Beleza, tá? Eu dou até um desconto pelas lesões que ele teve. Questão de LCA lá, que é um processo demorado até você pegar um ritmo de novo. Ok. Mas depois daquele jogo contra o Boca em 2022, ele não fez absolutamente nada, mano. Ele não agregou em nada. E o cara, ele simplesmente, o time do Corinthians tá num ataque, ele recebe a bola, ele pisa na bola e volta pra trás. Ele só faz isso. Pra trás ou pro lado. O Bidon é a mesma coisa, tá? O moleque é bom, tá? Ele não... Assim, ele tem um refino da bola, dá pra perceber. Mas o Corinthians tem que achar o foco do que ele quer. É ir pra frente, mano. É fazer o jogo ir pra frente. Receber a bola pro Yuri Alberto, né? Entregar a bola pro Yuri Alberto. Entregar a bola pro Coronado. Entregar a bola pro Romero ou pro Thales. Enfim, quem joga. A função do meu campo é essa, mano. É livrar os zagueiros, né, do trampo de ter que avançar toda hora. Porque o Renato Augusto, tanto que eu meti o pau, né, falei do Renato Augusto aí, falei que não tem que vir, um monte de gente me criticou, mas o Renato Augusto fazia muito isso. Ele vinha lá atrás, no zagueiro, dali ele começava. Só que também não é a função do camisa 10. A função que tem que fazer isso são os volantes. Os volantes têm que ter, são obrigados a ter qualidade pra conseguir sair tocando essa bola. Receber do zagueiro, ó, daqui, deixa eu com o pai. Aí sim,
Aí dali vai construindo a jogada. Só que muitas vezes o Corinthians não tem meio campo para fazer isso. Não consegue. E se o Garro não tá, o Coronado não tá conseguindo suprir. Então, o Corinthians tem que aprender a organizar e olhar e essa função é do Breno Bidon, do Maicon, são os segundos volantes, porque o Ranieri fica aqui, né, na contenção, os dois abertos, né, Maicon ou Bidon, aí sim o jogo flui. Assim que o futebol funciona. É simples, mano. Só que o Maicon não entende isso, o Bidon também não tá entendendo isso. Os caras pisam na bola e voltam pra trás. O último lance do primeiro tempo ontem foi o Bidon pisando na bola e voltando pro Hugo. O Corinthians não deu um chute no gol, mano. Os caras não arriscam, os caras não dão passe vertical. E outro erro também que estão cometendo. Tudo bem que o Garro tá fora. É de se entender. Mas o Yuri Alberto não é atacante pra brigar com o zagueiro, mano. O Yuri Alberto é atacante de velocidade. Olha o gol que ele fez ontem no último lance da partida, rapaziada. Ele recebe na velocidade, corta e bate. Artilheiro da Arena agora, mais uma vez, mais um gol na conta. 13 ou é 15 gols na temporada já. Aí como que a gente vai defender um bagulho desse, mano? Então, assim, do jogo não tem muito o que falar, tá, mano? O jogo foi bem lamentável. O Corinthians jogou mal demais, muito abaixo. Assim, com todo respeito ao Novo Horizontino, mas é um time que é pra chegar em Itaquera e ser goleado. Assim, sem tomar conhecimento. Sem tomar conhecimento, assim, não precisa de muito, mano. E o Novo Horizontino teve perigo, o Novo Horizontino teve momentos que foi melhor na partida. E isso a gente não pode aceitar, tá ligado? Porque se o Corinthians continuar nessa, vai cair nas Copas, se pegar um time mais forte, vai ficar capengando, vai ficar oscilando no Brasileiro. Então, se os titulares, Garro, Depay, não estão conseguindo, tem que achar um jeito desse time melhorar, mano. E eu não falo só de esquema tático, eu não falo só de treinador. O time tem que melhorar, os jogadores têm que tomarem vergonha na cara e aprender, parar de vagabundagem. E olhar pra frente, mano. Jogar a bola pra frente, futebol é pra frente. Não é ficar tocando de lado pra trás ou pro goleiro, mano. É abrir um espaço e meter a bicuda pro gol, fazer igual o Bidu fez lá no jogo contra o Racing, mano. Dá a bicuda, velho. Sem dó. Porque às vezes pode ser que a bola entre, mano. Um desvio ou uma falha do goleiro. Dá a bicuda, mano. Lembra aquele gol do Pedrinho? Eu falei recentemente aí, ó. Aquele gol lá em 2018 na final. Aqui, em Itaquera. Que o juiz deu aquela falta do Jato em cima do Dedé lá, enfim. Meu, cortou, bateu, velho. Mano, manda pro gol. Se a bola vai entrar ou não, tudo bem. Acontece, é lucro. Mas arrisca. O Corinthians falta arriscar, mano. O Corinthians falta ter esse ímpeto, né? E brigar mais, mano. Chegar mais junto. Não deixar os caras jogar, não deixar os caras respirarem. Porque além do Corinthians... vamos falar do Maicon e do Bidon. Além desses dois, eles não conseguirem jogar a bola, eles não conseguirem ir pra frente, também não marca. Mano, o Maicon é horroroso, mano. É horroroso. Ele faz a mesma coisa todo jogo. Ele para, ele dá aquele cortezinho pro lado e toca pro lado. Cortezinho, toca pro lado. Cortezinho, toca pro lado. O jogo inteiro, todos os jogos é a mesma coisa. Ele pisa na bola e volta. Pisa na bola e volta. Até quando? Então, assim, o Dorival até falou na coletiva, perguntaram pra ele, acho que foi o Pedro Ramiro que perguntou, o repórter da Record, né, que ele cobre o Corinthians, tá sempre falando de Corinthians, né, ele perguntou pro Dorival na coletiva, ele falou assim, meu, e aí? Aí o Dorival falou, não, porque eu vejo fluidez nele, ele consegue concentrar mais a bola e blá 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 blá. Mas a gente não consegue ver isso em campo. Se o Ramon Dias, que com todos os seus defeitos, não conseguiu ver, o que você tá vendo, Dorival? Me responde, mano. Então, assim, eu quero queimar minha língua, tá? Eu quero que o Maicon volte a ser o que ele era, mano. Aquele de 2017, do primeiro turno. Porque depois ele virou reserva do Camacho. Vale ressaltar sempre isso aqui. Ele é o reserva do Camacho que vive dos gols de 2022 contra o Boca, na Libertadores.
É isso. O Maicon, a carreira do Maicon é isso. Então, eu quero que o Dorival cale a minha boca, que encontre o bom futebol. Mas enquanto não encontrar, eu vou continuar criticando aqui, mano. Sem ficar muito querendo agradar ninguém. Vocês não gostam da minha opinião? Beleza, mano. Porque eu vejo muita gente, mano. Muita gente. Só ver a questão do Renato Augusto, rapaziada. Renato Augusto, mano, é um cara que, assim, jogou muita bola, mas as lesões acabaram com a carreira dele, mano. Acabaram com a carreira dele. Ele é muito técnico. Só que quando ele volta em 2021, sendo a solução dos nossos problemas, passa um tempo e a gente olha e fala assim, mano, esse cara não dá. Ele é muito bom, o Renato Augusto, ele é muito bom tecnicamente. Aquelas chapadas que ele dava lá, era só golaço, velho. Porra, era um tesão comemorar um gol daquele. Mas o cara jogava um jogo, aí ficava 5 pra se recuperar. Porra, a gente vai trazer o cara de volta pra quê, mano? Em pleno 2025. E o Augusto Melo falou, não tem porquê, cara. Não tem porquê renovar com o Fagner, que ele até renovou, com o Cássio, enfim, mano. É outra era. O Corinthians tá chegando num novo ciclo. E tem que ser assim. A gratidão vai estar sempre aqui no nosso coração, mano. Tá ligado? Vai ficar sempre aqui, Renato Augusto. Mas infelizmente o ciclo dele já tinha acabado em 2015, mano. Acabou ali. Só que não, o Corinthians não, tem que trazer o cara de volta. O The Last Dance, porra, mano. Eu quero perguntar pra vocês. O Real Madrid faz isso? O próprio Palmeiras faz isso? Ficar trazendo o jogador de volta? Não. Eu nunca vi. Que jogador que jogou muito tempo atrás no Palmeiras que depois voltou? Quando o Sérgio Ramos foi pro PSG, acho que foi em 2021 ou 2022, que acabou o contrato com o Real Madrid, o Florentino Pérez falou assim, ó, o contrato que se você quer renovar, é isso aqui, ó, é 1 ano. É meia temporada, enfim, não lembro. Tá aqui, você quer? Ah, você não quer? Você quer mais? Tá bom, obrigado pelos serviços prestados e tchau. O Modric vai sair a mesma coisa, mano. É a mesma pegada. Ó, o contrato é esse, você quer? Ah, mano, não quero mais. Não vai ter mais, é isso aqui. Eu aceito, tchau. Eu aceito, obrigado por tudo e tchau. E é assim que funciona. É a mesma coisa. Vamos olhar um pouco mais pro passado, no Corinthians. Em 97 o Marcelinho sai, acho que é vendido pro Sevilla, se eu não me engano. Ou pro Valência, acho que foi pro Sevilla, acho que foi pro Valência, né? Algum time lá da Espanha. Não deu 6 meses, 8 meses que ele tava lá, deu pro Corinthians. O Marcelinho tudo bem, porque o Marcelinho era diferenciado, mano. Tá? É outro caso. Mas o processo é o mesmo, mano. Obrigado por tudo que você faz, mas, mano, não dá, tchau. E outro, o Marcelinho também naquela época não tava no velho, já não tinha 37, 38 anos, né? É diferente. Marcelinho é outro nível. Renato Augusto é muito bom, é muito jogador de bola, mas o Marcelinho é um cara pé de anjo, porra. Entendeu? Então a pegada é essa, mano. Não tem que trazer e... Eu acho que o Corinthians tem que olhar pra sempre e pra frente, mano. Obrigado por tudo que fizeram, mas quer ter um jogo de despedida, reúne toda a galera, pessoal de 2013, 2015. Beleza, faça um jogo de despedida ali, apenas isso, sem contratar, sem gastar dinheiro. E é isso, entendeu? O papo é esse. E outra coisa também, o Augusto Melo lá, vou dar aqui meus parabéns ao Alexandre Pretzel por ter jogado na cara mesmo, né, do nosso Agostinho Carrara, que falou e até agora não entregou nada, né? Simplesmente assim, ele prometeu tantas coisas, que ia trazer pessoas técnicas e não sei o que, blá blá blá. Até trouxe, tá? Até trouxe, só que acabou não... Todo mundo pulou fora do barco, essa é a realidade, né? Enfim, então, o Pretzel aí que conseguiu dar uma enquadrada ali no Augusto Melo na entrevista lá na Rádio Bandeirantes ao vivo no meio da semana aí. E é isso. Acho que do jogo não tem mais muito o que falar. Acho que os assuntos que eu queria falar era mais isso. O jogo, Renato Augusto.
Só dar esse ardendo aí sobre o Pretzel lá na Rádio Bandeirantes, com Augusto Melo. Então é isso, a gente volta aí nos próximos dias. Me segue lá no Instagram que eu tô postando bastante coisa lá também, no TikTok também. Então é isso. Obrigado pela audiência, pela paciência, forte abraço, tamo junto, é nóis e vai Corinthians.